E aí, galerinha, muito boa tarde a todos, praticamente 12h32. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto, por muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão crítica e elogios, vocês podem deixar no comentário abaixo. Hoje, exatamente 13 de maio de 2025, vamos aí para nossa análise. O mercado, nesse exato momento, cotado a 103.555 mil dólares, faltando aí apenas 8 horas e 27 minutos para o fechamento desse candle no gráfico diário. Bom, galera, eu passei essa semana passada, acabei que não fiz nenhuma análise, é, por problemas mesmo pessoais aqui, muita coisa aqui, muita demanda, mas hoje, né, a gente tem um pouquinho mais de tempo para falar um pouquinho sobre o Bitcoin. E cá entre nós, tudo que está acontecendo aqui, a gente já tinha abordado nas análises passadas, né? E chegamos em um ponto agora muito importante. Então, o Bitcoin, ele deu toda essa subida, né? Chegando ali a romper a região dos 100, que eu ia querer colocar aqui na região dos 100, chegando ali já querendo romper os 103, 178,42. O que isso acontece? Se eu pegar esse gráfico e jogar aqui no gráfico semanal, a gente tem o seguinte, né? O gráfico semanal a gente tem o seguinte, eu gosto de ver o gráfico semanal, porque nós estamos chegando também no nível de resistência desses últimos topos aqui, para a gente poder ter uma projeção do que pode acontecer. Então, se eu pegasse aqui essa projeção, ligasse esse topo, ou peguei errado aqui, vamos apagar. Vamos pegar essa projeção aqui, essa extensãozinha aqui, pegar esse topo, ligar com esse fundo e pegar, vamos dizer que o topo está aqui, vamos dizer que está aqui, ó, certo? Vamos dizer que a onda B, ela terminasse de fato aqui nos 108 mil. Então, eu teria uma projeção de onda C na região de 70 a 61 mil dólares, ali 127% dessa correção seria mais ou menos nessa região, certo? Então, eu estou fazendo essa projeção conforme aqui o gráfico semanal está me apresentando, como se tivesse fechamento aqui. A gente tem bastante perigo para isso de fato acontecer, é justamente o que eu quero deixar claro para vocês. Não tiro nada do que eu disse nas últimas análises que a gente fez, apenas vou esclarecer um pouquinho aqui as coisas aqui, né? Deixar as coisas um pouco mais claras aqui para vocês. Então, o que acontece? Então, se eu colocasse o finalzinho da onda B nessa região aqui, a gente teria uma retração ali, né, de 71.301 a 61.946. Note que o OBV ele fez um pico aqui no gráfico semanal em 10 de dezembro de 2024 e fez ali em 20 de janeiro de 2025. E agora a gente está novamente perto dessa região aqui no gráfico semanal que antecedeu toda essa queda do Bitcoin. Então, depois que a gente fez esse topo duplo aqui, a gente pegou e caiu para vir buscar VW. E novamente a gente está chegando perto dessa região, que é uma região muito importante, ali perto das máximas históricas do Bitcoin. Tá? Então, esse ponto é um ponto relevante. Então, se eu for marcar, vamos dizer que realmente ali foi o fechamento semanal. Se eu marcar nesse ponto, eu teria uma correção de 71 a 61 mil dólares. Seria pontos interessantes, pontos que aí sim eu faria compras mais pesadas no Bitcoin. Eu já estou posicionado no Bitcoin, não exatamente lá no fundão que eu não comprei, mas eu estou comprado aqui nessas regiões, nessa onda aqui que caiu. Então, nessa onda asinha aqui, eu já vinha comprando Bitcoin. Então, as minhas compras de Bitcoin, elas não foram totalmente perfeitas quando chegou nesse ponto. Tem gente que pegou aqui no 75, no 66 mil dólares e está muito bem posicionado. Eu já vim comprando nessas regiões, justamente para não ficar de fora do movimento de alta, se ele acontecesse. Ou seja, esse movimento aqui fosse direcional, né, e rompesse todas essas regiões ali até dos 112 mil dólares. Então, o que acontece? Eu não queria estar de fora desse movimento. Então, deixa eu coisar aqui para vocês. Ou seja, então já vim comprando aqui, porque nesse ponto aqui é um ponto interessante, o mercado ele pode fazer isso. Se ele romper tudo de vez, eu já estou comprado aqui. Ou seja, eu não esperei o mercado chegar nesse ponto para fazer isso. Mas quem pegou aqui e não pegou nessa queda, tá de parabéns, melhor ainda, tá? Mas eu comprei justamente visando caso ocorra essa valorização do Bitcoin aqui, eu já estou posicionado no ativo. Então, para mim, tanto faz. Estou muito bem posicionado ainda, tá? Então, o que que vai fazer com que eu compre agora seria a minha última compra desse ciclo.
Não seria minha última compra, mas seria minha última compra pesada desse ciclo. Justamente essa volta aqui do Bitcoin. É exatamente o que eu espero. Se vai acontecer, eu não sei. Então, o que nós temos aqui? Nós temos nossa primeira onda A, nós temos uma onda B, que a gente não sabe se isso aqui é o topo ou não. E aí, teoricamente, se ali fosse o topo da onda B, a gente teria uma correção em onda C. E nesses pontos aqui de 71 a 61 mil dólares, aí sim eu compraria mais pesado. E aí seria a minha última compra pesada de todo esse ciclo. Porque é exatamente isso aqui que eu estou esperando para o Bitcoin. Mas é como eu estou falando para vocês, se esse movimento aqui ele não acontecer, eu não vou ficar chupando o dedo, porque eu já me posicionei nessas regiões aqui, certo? Passei calor, passei, tranquilo, isso é normal, mas eu já estou posicionado nessas regiões. Então, se de fato não houver essa correção, eu já estou posicionado, o bonde segue andando e a gente segue lucrando. Se o mercado fizer esse movimento para baixo, aí sim minhas compras vão ser nessas regiões. Ah, mas por que você está falando que o Bitcoin ele pode vir buscar essas regiões? Só por conta desse pivôzinho, a gente tem tudo aqui bem desenhado. Deixa eu só tirar essas coisas aqui para vocês não ficarem tão... Deixa eu ver aqui. Tão confuso para vocês entenderem. Mas beleza, vamos lá. O que acontece? Deixa eu diminuir aqui. Nós estamos chegando perto de um topo, né? Que foi ali em dezembro de 2024 e aqui em janeiro de 2025, que antecedeu essa queda. Beleza. Nós temos toda a estrutura aqui de onda 1, 2, 3, 4, 5. Depois de um ciclo de onda normal, a gente tem aqui, né, um ABC. É exatamente isso que eu estou colocando em consideração. Então, aqui eu tenho todas as ondas aqui, né, bem desenhadas. Eu tenho o pico máximo do OBV, né? Então, aqui eu já tenho 2 pontos que me fazem pensar que essa correção pode, sim, de fato acontecer. Tá? Então, o que acontece? Aí eu venho para a minha segunda parada aqui. Deixa eu botar aqui o mosaico na vertical. Eu tenho o SDT, certo? Então, o que acontece no SDT? Olha o que eu tenho no SDT aqui. Vocês sabem que esse gráfico aqui ele é muito top para o Bitcoin. Se esse gráfico ele cai, o Bitcoin sobe. Se esse gráfico sobe, o Bitcoin cai. Então, o que eu tenho aqui no SDT? No SDT, eu tenho a maior concentração de volume passando nessa região aqui, ó, a POC. Eu tenho os maiores volumes no fundo do mercado, ou seja, nesses parâmetros aqui, ó, nesses pontos justamente onde está passando o nível de POC. Eu tenho aqui um alinhamento aqui do OBV. Esse OBV aqui, ele de fato, ele não foi rompido, ele não está rompendo para baixo. E aí a gente começou a chegar nesses 2 pontos aqui, que é o ponto do OBV, justamente o preço médio. Quando bateu, ele caiu. E eu estava falando justamente isso para vocês, que o mercado ele poderia fazer esse movimento e poderia fazer um teste para vir buscar novamente os 50% para poder fazer esse movimento. Então, se eu acredito que esse movimento aqui ele vai acontecer no SDT, teoricamente eu acredito que essa onda A aqui ela vai ser desenhada. Isso aqui não é achismo, isso aqui é verídico. Eu estou falando, se o mercado ele fizer esse movimento aqui, bater na POC e começar a subir, o Bitcoin ele tende a cair. Não tem jeito. Não tem como esse gráfico aqui ele subir e o Bitcoin continuar subindo. Não existe isso. Se esse gráfico fizer esse movimento para vir buscar liquidez aqui e começar a subir, o Bitcoin ele cai. Aí ele faz essa onda ABC para baixo, o que eu estou esperando para comprar mais Bitcoin. Tá? Essa é a lógica por detrás disso daqui. Então, é por isso que eu acredito que o mercado ele pode sim fazer esse movimento. O que vai fazer aqui o Bitcoin disparar sem ter essa onda A para baixo aqui, essa onda C para baixo? É se o mercado ele começar a vir buscar essas regiões, romper tudo aqui para baixo. Se ele rompe e não faz esse movimento para cima, aí sim a gente vai ter alta no Bitcoin. Como eu estou falando para vocês, se esse gráfico ele cai, o Bitcoin sobe. Se esse gráfico sobe, o Bitcoin ele cai. Então, para o Bitcoin ele subir de forma sólida, ele tem que bater nessa região aqui, romper esse nível de POC. E aí ele tem que fazer o quê? O rompimento desses dois fundos do OBV
romper todo esse volume, né? Romper todas essas barras vermelhas aqui no gráfico diário e romper também essas duas regiões. Aí sim eu acredito que o Bitcoin ele tende a disparar forte. Mas enquanto isso não acontece, não tem como eu pensar em uma recuperação aí do Bitcoin. Certo? Cara, eu pensei que não estava gravando isso daqui. Beleza? Então, é exatamente esse ponto aqui que é importante a gente levar em consideração. Se eu pegar aqui agora, né? Vamos pegar aqui agora uma retração. Se eu pegar o último fundo, essa retração, e jogar ali, eu estou ali praticamente na região dos 70% do OTC aqui, né? Então, aqui eu tenho margem até os 79%, que é justamente na região de POC. Então, essa região aqui é uma região de pullback saudável. Regiões importantes que coincidem com a região de volume. Então, isso, de fato, tem que estar muito bem desenhado. Então, para eu acreditar que o Bitcoin ele vai subir, cara, ele tem que romper essas regiões. Se ele não romper, não adianta. Ele vai fazer pullback aqui, ele vai começar a cair e fazer onda assim para baixo. Tá? Esse é meu racional. Agora, se eu for pegar o mesmo racional aqui, o maior nível de POC está nessa região. Então, se eu pegar aqui, né? Se eu pegar aqui e desenhar daqui para cá para o fundo, eu estou praticamente aqui rompendo a região do OTC aqui, né? Aí vocês falam, pô, mas tá rompendo então ali 79, né? Tá rompendo ali 79. Então, isso aqui daria aqui um indício aqui de compra. Só que aí tu tem que levar o contexto. Como é que vai dar compra aqui eu perto de uma região de POC dessa aqui? Cara, não dá. Muitas das vezes eu fico sem comprar ou sem vender lá no ouro, porque justamente está dando compra, mas, entendeu? Na lógica aqui não está casando. E é justamente o que está acontecendo. Aqui eu tenho uma margem para cair mais até os 79%. Aqui eu já estou rompendo 79%. Então aqui me dá uma falsa compra, só que o contexto está me dizendo aqui que eu tenho que segurar um pouco mais. Eu não posso ficar muito eufórico aqui nessa região. Você está entendendo? Então, isso é um ponto que a gente tem que ficar alerta e eu estou alertando para vocês. Eu acredito que o Bitcoin vai para cima de uma vez por todas? Cara, eu realmente não sei se ele vai para cima ou não. Eu só sei que eu estou posicionado. Já estou posicionado. Se o mercado ele cair com onda C, ótimo, eu me posiciono mais forte. Se ele não cair onda C, ele pode subir à vontade. Eu não vou estar ligando para isso, porque eu não vou ficar com aquela falsa sensação ali de, pô, eu poderia ter comprado lá no fundo. E realmente, de fato, eu não comprei no fundo, cara. Geralmente eu compro nas regiões. Geralmente eu compro nessas regiões aqui, ó, de defense. E eu não comprei. Eu não comprei. Não fiz nenhuma compra no Bitcoin agora esses dias, essas semanas. De fato. Porque realmente eu queria esperar esse movimento. Então a gente chegou aqui dentro de um movimento, né? A gente chegou aqui dentro de um movimento, dentro de um padrão aqui de volume. Então aqui é totalmente perigoso para o Bitcoin, porque ele sim, ele pode cair. Não tem para onde correr muito aqui não. Então vamos ficar atento com isso. Outra coisa importante. Vamos ver outra coisa. Então aqui a gente consegue ver. Eu poderia traçar aqui uma linha, mas está muito claro que a gente não rompeu, mas eu vou traçar exatamente agora essa linha aqui nos últimos fundos do OBV. Então, o OBV ele não pode perder esse fundo. Se ele perde esse fundo, ele vai estar perdendo volume. Isso é totalmente positivo para o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele não tende a fazer a correção em onda C. Se ele não perde esse volume, esses últimos fundos, ele bate aqui, começa a subir, ruim para o Bitcoin. É ruim para o Bitcoin porque ele tende a corrigir mais forte para buscar essas regiões que eu acabei de passar para vocês. Certo? Então, aqui é diferente. Tá vendo que como esse gráfico ele casa? Então, quando ele fez aqui, ó, em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, olha o que aconteceu lá no topo do mercado. Em dezembro de 2024 e em janeiro de 2025. Então, esses fundos aqui do OBV, do gráfico semanal do SDT, ele bate e casa justamente com esse volume aqui do pico máximo do Bitcoin. Então, quando ele faz esse topo duplo, ele faz um fundo duplo. E agora ele está indo testar justamente a VW aqui. Ó. Ele fez 2 topos duplos no SDT, ele fez 2 fundos duplos no Bitcoin. E agora ele está querendo subir para testar esse topo duplo do Bitcoin. E aqui ele está vindo testar esse fundo duplo do SDT. Então, esse gráfico, ele é o casal perfeito com o Bitcoin para te saber o que exatamente está acontecendo. Então, isso aqui, cara, é muito importante.
tá? Muito importante você colocar na análise de vocês. Então, de fato, isso aqui é importante. Eu vou salvar isso aqui, né? Vou tirar de mosaico. Agora, já que a gente entendeu tudo, deixa eu ver aqui, sair de mosaico, deixa só o Bitcoin. Ixi, certo? Então, esse aqui é um ponto interessante, tá? Então, vamos ficar bastante atentos. Então, aqui no gráfico diário, a gente está tendo uma altinha agora. Deixa eu só colocar isso aqui para cá, para não confundir ninguém. Beleza? E aí, a gente está muito perto da onde? No gráfico diário. Muito perto aqui dessa linha verde, que é justamente esse topo ali, que foi feito em novembro, né? Bateu aqui em janeiro e caiu novamente, e novamente a gente está chegando perto desse topo. Então, o que acontece? Nós estamos no gráfico diário justamente em cima desse topo aqui, que foi feito lá em novembro de 2024. E quando ele foi testado em janeiro de 2025, a gente teve queda. E agora ele está sendo testado aqui em maio de 2025. E aí ele precisa romper essa região para ficar tranquilo, coisa que ainda não aconteceu. Então, mais um alerta para o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele está justamente em um ponto muito decisivo e é um ponto que a gente tem que tomar atenção justamente para isso. Certo? Isso aqui é uma análise bem rápida para vocês. Eu não vou me alongar muito aqui, beleza? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui nas liquidações que tivemos, né? Então, aqui, a maior liquidação foi nesse patamar aqui, né? Que foi justamente por aqui. Agora, a gente teve, olha o tanto de liquidação da parte dos comprados que nós tivemos aqui com o Bitcoin. E agora a gente teve um alto volume aqui também da parte dos vendidos. Então, os vendidos aqui foram liquidados nessas regiões. Ora, então aqui eu tenho bastante volume, que é justamente nesse fundo aqui, pegou muitos comprados nessas regiões e o mercado ele começou a andar aqui para cima, óbvio, né? E agora a gente tem uma liquidação ali interessante. Beleza. Vamos colocar isso aqui em um semanal da vida, vamos ver se a gente tem uma coisa interessante em liquidação. Cara, no semanal os maiores foram esses aqui que antecedeu toda essa queda. Depois disso a gente teve um semanal interessante, sim. Ó, a gente teve um semanal interessante que é justamente nesse ponto aqui, ó. Isso aqui é o Bitcoin, cara. Então a gente teve bastante liquidação aqui da parte dos comprados nessa região, né? O mercado ele andou. Se eu for colocar a nossa lógica, aqui é nesse candle, aí eu tenho 50% do candle e a gente está acima desse maior volume que teve no semanal. Cara, isso aqui é muito importante, porque a maior liquidação está aqui. Eu estou acima dos 50% da maior liquidação, o que dá um fôlego para a gente, tá? Mas, de qualquer maneira, mesmo assim, é perigoso. Agora, vocês entendem por que eu já estava me posicionando, né? Já estava me posicionando porque eu não queria passar esse aperto agora. Eu não queria passar esse aperto agora. Então, aqui no semanal já me diz isso, né? Pô, a gente está acima dos 50% da maior liquidação que teve no gráfico semanal. Um ponto positivo também. Certo? Vamos ver aqui nos ETFs. Nos ETFs a gente está vendo aqui bastante compra, né, cara? A gente teve aqui vendas aqui bastante, só que agora está muito verdinho, ó. Desde aqui de 17 até agora dia 12, né? 17 de abril. Então, abril a gente teve muitas compras, maio muitas compras. A gente já teve venda ali em abril, 30 de abril, a gente teve ali 56,23 milhões. 6 de maio, 85,64 milhões de dólares. O resto foi só compra. Ontem, que foi 12, a gente teve uma compra de 5,01 milhões de dólares. Então, aqui a gente está vendo aqui o preço do Bitcoin. Aqui, vamos ver aqui semanalmente aqui como é que estão os volumes. A gente teve bastante entrada aqui nessa semana. Tá? Teve uma grande saída aqui também nessa semana. Nada demais aqui nos ETFs. E só lembrando aqui que esses ETFs aqui são dos clientes, tá? De cada instituição. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. É uma atualização rápida do que eu já havia falado aqui. A gente está em um ponto bastante crítico, é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Tome muito cuidado. Quem comprou, cara, já faz um lucrozinho aí, fica de boa, trava esse trade no 0 a 0, faz alguma coisa e deixa rolando aí, cara. Deixa rolando. Mas fique bastante atentos que possíveis correções podem sim, de fato, ainda acontecer. Então, eu aqui não estou preocupado. Eu quero muito que aconteça essa correção, não para dizer assim, tu tá certo. Não, não por isso, é porque eu quero comprar mais Bitcoin.
Eu quero comprar, eu não tenho um ego inflado, tá? Então, tipo, se o mercado ele começar a subir aqui, eu vou ficar triste, por quê? Porque eu poderia ter comprado mais e não comprei, esperando justamente essa onda ser para baixo. Se essa onda ser para baixo não acontecer, vida que segue, e aí o mercado tem que ir com um lucro que eu já estou aqui dentro dele, né? Com o que eu já tinha comprado, certo? Galera, acho que eu não deixei passar nada. Vamos só dar uma olhada rapidamente aqui. Eu salvei aqui lá na BLX, que geralmente eu gosto de mostrar para você no gráfico mensal do BLX. Gráfico mensal do BLX. Vamos ver como é que está a situação aqui desse gráfico. Vou tirar aqui. É um gráfico que eu geralmente olho bastante. Olha só. Cara, se você for pegar um vídeo meu antigo, você vai ver que justamente a gente estava falando de uma volta aqui para poder fazer o movimento novamente, para seguir a risca aqui, né? E o que está acontecendo aqui? É justamente isso, né? Então, esse pico aqui é lá do halving de 2016, a gente rompeu, não veio testar, a gente testou agora em março, né? E está começando novamente a apontar para cima. Outro ponto interessante, se eu for colocar aqui um ponto aqui, a gente já está acima dos 98 mil dólares, que é o 50% desse canal. Vocês lembram que eu falei para vocês que 132 eu faria 50% da minha parcial, ou seja, da minha mão, que eu estou lá de 16 mil, 17 mil dólares comprando Bitcoin? Então, ali seria um ponto que eu faria parcial, nos 132 mil dólares. No gráfico mensal, eu estou acima dos 98, que é acima dos 50%. Ainda não tivemos o fechamento aí do mês. Talvez esse mês agora a gente feche acima do 98. Se a gente fechar acima do 98, perfeito. Né? Próximo na alvo do Bitcoin seria 132.403,76 mil dólares. Seria um ponto interessante para eu estar fazendo ali, pelo menos para mim, né? Para mim, estar fazendo ali a minha parcial. E quando a gente chegar perto dos 132 mil dólares, a gente vai estar batendo nessa linha de tendência de queda lá do halving de 2016, que foi do pico do halving de 2016, como eu estou mostrando aqui para vocês. A gente bateu na região aqui lá em março de 2021 e caiu. E agora a gente pode bater novamente nessa região, ou cair de vez, ou romper essa região, para a gente alcançar o topo máximo do halving de 2020, que foi justamente nesse ponto. Esse gráfico também que está muito desenhado aqui para vocês, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi só uma análise do que a gente já tinha comentado. É só uma atualização, tá? Vai desculpando pela demora, mas é isso aí. Se tu gostou desse conteúdo, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Sugestão, crítica e elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto, até mais. Boas operações. Os